pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther, professora de matemática, e na aula de hoje nós resolveremos exercício sobre situações problema. Neste exercício nós temos: uma família de esquilo coletou 172 nozes para armazenar para o inverno. Eles espalharam as nozes igualmente entre seus 6 esconderijos preferidos. Os esquilos comeram as últimas nozes que não foram divididas igualmente. Infelizmente, um corvo roubou metade das nozes de um dos esconderijos. Quantas nozes o corvo roubou? Ao ler o enunciado, nós conseguimos observar que ele traz várias informações. Então, o primeiro passo para você nunca ficar perdido é sempre você voltar ao enunciado e ir pegando as informações mais importantes. Ele falou assim que uma família de esquilo coletou 172 nozes para armazenar para o inverno. E eles espalharam as nozes igualmente, essa palavra é muito importante, igualmente, entre seus 6 esconderijos preferidos. Quando ele fala que ele tem 172 nozes e ele repartiu igualmente para 6 esconderijos, automaticamente ele já está te falando qual que é a operação que é para você realizar. Toda vez que nós usamos a palavra igualmente, ela se refere a uma operação de divisão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar as nossas 172 nozes e dividir para 6. Mas, professora, por que eu vou dividir para 6? O resultado que eu encontrar vai me significar o quê? Ora, se ele tem 172 nozes e ele pegou essas nozes e vai repartir nos seus 6 esconderijos, o resultado que nós encontrarmos vai ser o resultado que vai ter em cada esconderijo. 1 dá para dividir 6? Não, porque 1 é menor que 6. Dessa forma, nós vamos pegar o 17. 17 é maior que 6, nós conseguimos dividir. Ou seja, quantas vezes o 6 cabe dentro do 17? Cabe 2 vezes, porque 2 vezes 6 são 12. 17 menos 12, ou seja, 7 menos 2 são 5. 1 menos 1, 0. 5 é menor que 6, não dá para dividir. Sendo assim, nós vamos baixar o próximo número, que é o 2. E agora nós ficamos com 52. 52 é maior que 6, portanto, nós conseguimos dividir. Ou seja, na tabuada do 6, que número me dá 52 eu cheguei perto? Isso mesmo, é o número 8. Porque 8 vezes 6 são 48. 2 não dá para tirar 8, sendo assim nós vamos pedir emprestado do 5. O 5 fica valendo 4. E o 2 agora ele passa a valer 12. 8 para chegar no 12 são 4. E 4 menos 4 são 0. Professora, posso continuar essa conta? Vamos voltar ao enunciado, porque lá ele passou uma informação muito importante. Ele falou então que ele ia pegar essas 172 nozes e ele repartiu em 6 esconderijos. E ele falou assim: os esquilos comeram as últimas nozes que não foram divididas igualmente. Professora, como assim não foram divididas igualmente? Vamos voltar na divisão. 4 é menor que 6, não dá para dividir. E aqui no dividendo, nós não temos número mais nenhum para a gente poder baixar para continuar a nossa divisão. Então, sendo assim, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que colocar uma vírgula no quociente para acrescentar um 0 aqui no resto. Mas não é isso que o exercício pediu e não é isso que o exercício quer. Por quê? Ele falou que o esquilo comeu as últimas nozes que não foram divididas igualmente. Quem não foi dividido igualmente? O 4, porque o 4 é o nosso resto. Quantas nozes o esquilo comeu? O esquilo comeu 4 nozes. Então, vamos escrever aqui, ó. Essas 4 nozes que não foram repartidas igualmente. E aí, o restante do enunciado diz o seguinte: um corvo roubou metade das nozes de um dos esconderijos. Ou seja, em cada esconderijo tem quantas nozes? Ah, professora, é simples. Tem 28 nozes. E se o corvo roubou metade das nozes, como que eu faço para descobrir a quantidade que o corvo roubou? Basta pegar a quantidade que tem em cada esconderijo, que é 28. E se a metade simboliza que nós estamos dividindo por 2. Nós vamos dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Baixamos o próximo número. 4 vezes 2 são 8. 8 menos 8
são 0. Ou seja, o corvo roubou quantas nozes? O corvo roubou 14 nozes. Para você tirar a prova real, basta você fazer 14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, são 2, 28. Que dá o resultado do nosso dividendo. Então, portanto... Pessoal, coloquei aqui mais um exercício sobre situação-problema. Nesse exercício, nós temos o seguinte. Havia 47 patinhos em um lago. Um cachorro mergulhou no lago e assustou 29, espantando-os. Depois que o cachorro foi embora, 5 grupos de 3 patinhos voltaram para o lago. Qual equação podemos usar para calcular o número de patinhos no lago? D, que ele pediu para chamar a quantidade de patinhos no lago, sendo a letra D. Depois que o cachorro foi embora. Então, aqui nós conseguimos observar que ele deu um texto para nós e ele quer que nós pegamos essa informação e transcrevemos ela na linguagem matemática. O que seria na linguagem matemática, professora? Seria quando nós transformamos ela numa equação. Vamos começar por parte. Ele falou assim, ó, havia quantos patinhos nadando? Havia 47. Depois apareceu um cachorro mergulhando e espantou 29. Quando eu falo que espantou, significa que os patinhos foram embora. Se ele está indo embora, está diminuindo a quantidade de patinhos. Se está diminuindo, qual que é a operação matemática que nós utilizamos? Isso mesmo. É uma subtração. Então, ó, vamos pensar assim. Nós tínhamos 47 patinhos. O cachorro espantou 29. Se ele espanta, os patinhos vão embora. Então, é uma operação de subtração. Então, essa daqui foi a primeira situação que aconteceu. Depois ele falou que depois que o cachorro foi embora, 5 grupos de 3 patinhos voltaram para o lago. Professora, mas eu não consegui entender o que significa 5 grupos de 3 patinhos. É simples, vamos pensar assim, ó. Você tem um grupo, 2, 3, 4, 5. Esses daqui são os seus grupos. Dentro de cada grupo, você tem 3 patinhos. Então, você tem 1, 2, 3 patinho, 3 patinho, 3 patinho. Opa, aqui foi um a mais. 3 patinho e 3 patinho. Se você for somar a quantidade de patinhos aqui dentro, ou seja, aqui você tem 3 patinhos, aqui você tem mais 3, aqui você tem mais 3, aqui você tem mais 3 e aqui você tem mais 3. Se você for somar toda essa quantidade, você vai ter um total de quanto? De 15, certo? O que esse 15 representa? Representa a quantidade de patinhos que voltaram para o lago. Vocês concordam comigo que a multiplicação é uma operação que ajuda a adição? Porque, ó, deu 15, certo? Qual que é a quantidade de grupos que nós temos aqui? Nós temos 5 grupos. E qual que é a quantidade dentro de cada grupo? São 3. Então, qual que é a operação que eu posso realizar aqui? É uma multiplicação, porque 5 vezes 3 são 15. Esse 15 é a quantidade de patinhos que voltaram para o lago. Então, qual que é a próxima situação que aconteceu? É 5, que é a quantidade de grupos, vezes 3, que é a quantidade de patinhos que voltaram para o lago. E aqui no meio, entre essas duas situações, qual que é a operação que não vai ser realizada? É uma operação de adição. Por quê? Porque primeiro aconteceu essa situação e ainda aconteceu essa situação. E aí ele falou que é para nós representarmos essas equações pela letra D. Que, ó, para calcular o número de patinhos no lago é para ser utilizado a letra D. Então, agora, olhando para as nossas alternativas, qual das alternativas representa a equação matemática que nós acabamos de descrever? Isso mesmo, a letra C, ou seja, 47 patinhos menos 29, mais 5 grupos de 3 patinhos. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Se porventura você ficou com alguma dúvida no decorrer do vídeo, em alguma passagem que eu fiz que você não entendeu, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que assim que possível nós iremos ler e responder todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe você, a sua família, os seus estudos. Que Deus abra a sua mente, que você consiga aprender cada vez mais. Lembrando que sempre quando você estiver estudando com as Araujinhos, não esquece de marcar a gente lá no Instagram. Tire uma fotinha, nós ficamos muito felizes em saber que nós podemos ajudar vocês.
Deus abençoe a cada um de vocês, ótimos estudos, fiquem todos com Deus e nós aguardamos vocês para nossas próximas aulas.